Canal Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan, Jornal do ABC, 47ª edição, ou seja, 47 semanas é o nosso tempo, mês que vem completa um ano. Então, olha, eu vou falar de um tema que é a questão de caixa, abelha, e eu vou fazer aqui um apanhadozinho. Eu tenho que entrar num processo, eu sou evolucionista de pensar de paixão, não tão de formação também, não de atuação tanto, porque não estou na academia, nas universidades. Tem que deixar bem claro que o canal não é científico para todos, mas sim, de vez em quando tem que fazer uma abordagem científica. Mas antes de continuar o nosso vídeo, eu peço favor para você assinar o canal, compartilhar os vídeos, deixar o seu like, tocar o sino para receber outros conteúdos. Então, a entender, a gente tem que começar a entender uma série de coisas. A vida na Terra provavelmente surgiu, nosso planeta é uma série de coisas. O universo há 14 bilhões de anos, a Terra, o sistema solar em cerca de 5 bilhões de anos, 5 um pouquinho, a Terra 5,6 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos, mas há 5, 6 e pouco foi mais ou menos a formação do sistema solar, que pertence à Via Láctea. Tem toda hora uns popstar aí gritando tops da galáxia. Qual galáxia? Tem muitas galáxias. Eu prefiro dizer que sou do todo o universo. E a vida na Terra provavelmente há 3 bilhões e meio de anos. Então, começa a falar, a entender que a questão é bem mais complexa. Como surgiu a vida na Terra não se sabe. Possibilidade, teoria, sim. A mais aceita para a evolução química é uma das mais aceitas. Isso foi defendida por Stanley Miller no ano mais ou menos 1954, 56. Ele era um estudante na época, um orientador chamado Harold. E ele foi orientado e ele simulou a Terra no sentido da Terra primitiva, quais são as misturas gasosas, como que era a superfície da Terra, foi um sistema fechado. E ele obteve aminoácidos. Aminoácidos é a base da vida. Por quê? Porque todo ser vivo mais simples vai possuir proteína. Os aminoácidos formam as proteínas. Detalhe interessante: os aminoácidos de qualquer ser vivo, você imagine, eles são cerca de 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos estão presentes em todas as suas formas de vida que existem no nosso planeta. É importante entender isso. Olha que coisa fantástica. Tá? Mas mais ou menos os invertebrados, e aí desde provavelmente os primeiros artrópodes, eles surgiram na Terra há 1 bilhão de anos. Os insetos há 480, aproximadamente 460 milhões de anos. E os insetos voadores há 400 milhões de anos. E as vespas, mais ou menos quando surgiram as plantas produtoras de flores, as angiospermas. E aí, mais ou menos, os achados mais antigos de fósseis é de 200 e poucos, 200 milhões de anos, mais ou menos. Ainda falta encontrar muita coisa, até porque boa parte desse material não fossilizou, difícil de fossilizar, como fósseis. E na verdade as vespas, que originaram provavelmente as abelhas, foi em torno de 120, 100 milhões de anos. E as primeiras abelhas, eusociais, que vivem em colônia, tem castas, do gênero Apis, entre 80, mais ou menos 80 a 70 milhões de anos, provavelmente tendo como ancestral as vespas. E as abelhas sem ferrões, ditas sem ferrões, mas é interessante, elas têm ferrões, só que é um órgão vestigial, ou seja, é atrofiado, não é funcional. Parece que tem 2, 3 espécies, já ouvi falar, não pesquisei, que não tem ferrão, absolutamente não existe ferrão. Mas a maioria das abelhas tem ferrões atrofiados, elas não têm glândula de veneno, é importante entender isso. Bom, as estratégias de vida das abelhas, a gente tem que entender que as vespas podem morar em cavidade no chão, buraco no chão, rocha, em oco de árvores. Pode também, a maioria tem vida livre em tese, ou seja, vida livre, ou seja, habitat livre, e pendurado nos galhos de vários locais, de várias árvores. Então, as vespas têm essa facilidade. Diferentemente das abelhas, que a gente pode citar, no caso, as abelhas gênero Apis podem ranchar em qualquer lugar, embaixo dos galhos, por exemplo. Não depende de um oco para ranchar. E tem o arapuá, mais do que arapuá, Trigona spinatus, que arrancha, faz seu ninho até nos postes, ou seja, ela não depende de oco para o buraco no chão, a cavidade, uma fenda em uma rocha, para poder
fazer o seu ninho. E tem também a jataí acreana, que também constrói o seu ninho. As demais abelhas, elas dependem de oco ou de buraco no chão, de cavidade. Então, é uma dinâmica muito diferente. E aí entra uma questão importante, tem que entender. Os animais, até eu falei um termo atrasado, eles são endotérmicos, só dois grupos de animais, nesse caso vertebrados, só aves e mamíferos, que mantêm a temperatura independente da variação térmica local, diferente dos outros animais, que todos eles são ectotérmicos. Que é isso? A temperatura mudou, eles mudam. Logo, as abelhas precisam buscar estratégia dentro dessas, construir os seus ninhos. Também há uma questão. As abelhas sem ferrões, ditas sem ferrões, expliquei o motivo, elas dependem do ambiente para ficar essa temperatura, somente no caso das crias, para o desenvolvimento das crias. Então, esse é ponto importante que fique bem claro. Bom, no oco de uma ave, num buraco no chão, é uma situação. Lá a temperatura não sofre oscilações. A abelha mantém essa temperatura, ou seja, o que vai acontecer? O equilíbrio térmico vai ser mantido ali. Se for abelhas nativas, a temperatura vai ficar num padrão ótimo em 30 graus Celsius. Ela mantém. Se for abelhas, isso de oco, abelhas aves, o padrão ótimo é 32 graus Celsius. Claro que pode ocorrer pequenas variações, mas se essas variações forem grandes, poder chegar nas caixas, é muito complicado. Então, outra coisa, tem que fazer um paralelo aqui. O pessoal tem muito tentado comparar, fazer caixa comparando o que é abelha aves com abelhas nativas. As aves, elas são diferentes. Como eu falei, pode arranchar debaixo de galho, de telhado, uma série de locais diferentes. Loca nas rochas, nos costões rochosos, que eu chamo de talhado, ou talhados. As abelhas nativas não faz isso. Não faz isso que eu estou falando. Elas não ficam expostas. Exceção a arapuá e a jataí acreana. Logo, o conforto térmico dentro de um oco, mesmo num buraco no chão, é diferente. Ali a temperatura é mantida. Por exemplo, no oco a árvore, na maioria das vezes, está verde. Ainda que não venha estar verde, é tudo lacrado, só tem ali a entradinha da abelha, que é pequena. E aí vem a questão das caixas. Eu vou pegar como exemplo que não tem pessoas falando, estava conversando com o Roberto, lá do Paraná, lá de Curitiba, acho que é Pinhais, é no Grande Curitiba, região metropolitana, e eu estava falando que ele está fazendo um mini curso, e o cara está atentando para a caixa com 5 centímetros de espessura. Olha, se tiver 5 centímetros e não tiver uma boa vedação, não tiver bem ajustado tampa e caixa e todo o conjunto, vai continuar sofrendo alterações. As alternâncias de temperatura vai interferir lá dentro da abelha, no ninho, que eu vou chamar isso conjunto completo de ninho, tudo está ali. E isso vai ser danoso para as abelhas. Eu tenho aqui um exemplo. Essa caixa aqui é toda irregular, que eu quebrei na sexta-feira passada. Eu transferi uma abelha mandaçaia. Veja bem, essa caixa aqui era 8 por 8 por 30. Essa parte aqui só. Não tem aqui como a gente medir, mas vou ver se ver melhor. Aqui a gente vê. Tem aqui para poder ver 30. E aqui mais ou menos 8. E se a gente pegar aqui, que é a parte da tábua, deixa eu virar aqui, também 8. Então era uma caixa muito pequena. Eu aumentei, ficou 14. Ficou 30 por 8 por 14. Que a gente só vê aqui, para vocês verem. Mas 14, não chegou a ser 14, 13. 13, mais ou menos 13. O fato é que ela dava em torno de 3 litros. Era o volume da caixa. A abelha ficou aqui. O que aconteceu? A caixa, que é só essa parte básica que eu fiz essa elevação, essa parte aqui, com ripa. Se souber ripa, depois pesquisar aí o Google, só dá um Google que ele diz que é ripa. Né? Usado na construção civil. Fato que aqui era um munduri que eu deixei alto, ele definhou e a mandaçaia ocupou. Aí eu vi que era muito pequeno, eu elevei, mas ainda ficou, e aqui eu vou falar, esse tamanho dá em torno de 3 litros, o volume aqui total, ficou o tamanho mínimo para essa espécie. Semelhante, e o tamanho máximo provavelmente é a caixa Santos.
porque maior do que esse pessoal já tem dito até que ela não, algumas abelhas não têm enchido, algumas mandaçaia. Mandaçaia, falando mandaçaia, melípera, mandacaia, mandaçaia da caatinga. Bom, e o que eu quero chamar a atenção? A abelha ficou desde 2013, eu fiz a elevação lá por 2014, início, tanto que eu fiz só em 2014, eu fiz 6 abelhas dessa aqui. Eu faço algumas anotações, tem uns cadernos aqui que eu anotando, inclusive caderno que eu recebo na escola, ganho sempre, e eu vou fazer as anotações para depois saber o que é que eu fiz, como foi o meu desempenho. Fato esse, que nunca teve problema, apesar de não ter um ajuste tão bom, a gente vê aqui, mas veja bem, a gente tem que entender que a madeira é um isolante térmico, e é um bom isolante, não é o melhor isolante. Tem outros isolantes, uma qualidade bem superior. E eu vou pegar essa caixa aqui, essa aqui é a caixa que eu chamo ela Portugal Araújo, de fato a caixa foi concebida, aí faz 10 mil anos que eu não escuto essa palavra, concebida, mas ela foi, quando foi feita, na década de 1940, pelo Virgílio de Brito Portugal Araújo, ela recebeu a denominação de caixa de camadas. E essa caixa, quem conhecia uma caixa Langstroth, sabe que é na verdade é um pouco parecido. Por quê? Porque na verdade ela tem as chamadas camadas. Aqui essa base é o ninho, inclusive já vi ela com o fundo solto. Essa outra base é o sobreninho, essa aqui é a melgueira, pode colocar várias melgueiras, aqui é a tampa, tudo solto. Do jeito que ela é, o que acontece? Isso é estudo. Se ela tiver 2, 3, 4, 10, 20 centímetros e ficar aqui tudo solto, talvez porque o peso da tampa vai evitar um pouco de passar coisa. Mas ela não tendo vedação, o que vai acontecer? Aqui todos são articulados, chamado articulado. A temperatura, houve mudança de temperatura, a oscilação não é só externa, dentro da caixa também. O que a abelha faz para tentar mudar? Se for as abelhas que pertencem ao gênero Melípera, enche de barro. Exemplo, mandaçaia tem um documento, é importante, ninguém nunca contestou, nunca vi ninguém contestar, apesar de muito tempo, vamos imaginar, 24 anos publicado, na Acta Biológica da Universidade Federal do Paraná, foi a pesquisa do Gonzaga, onde ele diz, coleta mandaçaias MQQ-MQA coletando barro, e o estudo apontou para 1,6 kg no ano. É mais do que o peso dessa caixa. Imagina os bichos tão pequenos, uma colônia que aí no máximo chega a 1000 indivíduos, estou falando no total, transportar essa quantidade de barro. O que a gente entende aqui? Que a caixa sem vedação. A caixa aqui, por conta de vários ajustes, ela juntou um pouco. Tirei aqui. Aqui a tampa a gente olha que não estava muito ajustada. Ela empenou um pouco também. Olha a irregularidade aqui, mal feita mesmo. Que eu estava fazendo no início. Minhas caixas eu não faço mais assim. Eu desenvolvi no mesmo ano, 2012, eu desenvolvi a Caixa Santo naquele ano. Está completando 10 anos. Tá? Então, o que acontece? Eu transferi a abelha para essa caixa, a Caixa Santo, a caixa de visgueiro. Agora vamos olhar aqui. A caixa, a tampa está hermeticamente ajustada com a caixa. Os encontros de tábua aqui, quando eu estou montando, o que eu faço? Uso o propó de serra ou serragem com a cola branca, coisa que eu já expliquei. As tábuas são presas, aqui eu uso o prego, desse parafuso, mas o prego eu vou ajustar mais. Eu furo inclusive todo ele, eu furo aqui, ó, aqui embaixo, bato os pregos, furo com uma broca maior, depois com uma broca menor e bato os pregos, broca fininha. Eu fui normalmente com uma de 2, a maior foi com uma de 5, e é prego. O prego o pessoal chama prego ripal. É só as denominações aqui, não vai aqui entrar em mérito de muita coisa não. Com isso aqui é tudo ajustado, aqui não há nada. E junto à tampa, a caixa, aqui tem 2 dobradas pequenas que custam cada uma em torno de R$1, custava da última vez que eu comprei. E as aldrabas que a gente consegue comprar, eu aqui até falar, não tem nada contra, o Mercado Livre consegue comprar ela em torno de R$1,10, sendo que aqui em Petrolina ela está custando R$1,60 a unidade, tá? Que a unidade é isso aqui, essa parte com essa parte aqui. Com isso a caixa fica bem vedada. Eu tenho, e a prova, qual é a prova disso? Caixas colônia com 10 anos, na Caixa Santos, está completando em outubro. Mesmo com as mudanças que os materiais têm de dilatação, já falei, isso é importante ficar bem claro. Mas caixas com 10 anos, abelha arranchada, aqui,
E não há, por exemplo, claro que eu sempre estou otimizando, vamos entender aqui, aí, no caso das mandaçaia, maior parte. Elas são criadas numa espécie de um corredor, são 3 paredes, o vento, vamos pensar, tem uma quebra de vento, entendendo, tem uma cobertura, mas não é cobertura nem íntegra, para as abelhas poderem passar, circular, e as caixas estão sempre na sombra, não pega a chuva, mas mesmo assim há uma dilatação do material. Quando acontece isso, de vez em quando abre uma pequena fenda, eu começo a ver a abelha, observa a abelha colocando barro. Aqui sempre tem um acetato, um plástico, entre a tampa e a caixa, ela começa a acumular o barro. O nome mais bonitinho é Geoprópolis, no caso da mandaçaia. Eu venho com o pó de serra cola branca, coloco uma parte ali embaixo, quando eu aperto, claro, tem que ter o plástico para não colar, né? Soltar a tampa fica difícil. Está resolvido a situação. Tenho 140 mandaçaia, não tem barro. Se eu for tirar o barro na mesma mandaçaia aqui, que é só no túnel aqui junto à entrada da abelha, que eu só fui quando eu vou arranchar, inclusive tem um detalhe, essa caixa aqui é de ninho indiano. E eu tenho 6 abelhas aqui na caixa de ninho indiano, estão todas excelentes. Todas, essa aqui eu vou arranchar a abelha também, logo logo. É porque não tem nenhum espaço aqui, só se eu construir mais, para botar abelhas. Também não vou fazer isso, já estou com um número bem significativo. Fato que, se eu pegar o barro que está ali no túnel, chamado de barro, de 140 colônias eu não encontro 1 kg de barro. Talvez encontre no máximo 700 gramas, acho que não vou encontrar. De 140 caixas. Aí você pega uma caixa que tem 1,6 kg. Tem mais do dobro do que eu estou falando aqui. Então, 700 gramas vezes 2 só dá 1,4 kg. Mesmo que a abelha carregou ano as mandaçaia MQQ e MQA, pesquisa do Gonzaga. Alguém vai contestar? Conteste. Eu acho que ele está. Acho não, tenho certeza que ele estava certo. Ele fez uma pesquisa séria, que foi publicado há 24 anos e até hoje ninguém nunca, vamos imaginar, recusou. Então, só dizendo, a questão é outra coisa. Aqui, apesar de ser quente o semiárido, estou no semiárido brasileiro, semiárido nordestino, há um período do ano que a temperatura esse ano caiu para 18 graus Celsius. Tem sensação térmica cai. Sendo que passou 2021. A sensação térmica caiu lá para os 16. Às vezes cai para menos. Se a caixa está bem vedada, não vai ter barro. Agora, se a caixa começar a pegar a chuva, pegar sol, pegar tudo, claro, não adianta ter uma caixa com... Porque eu vejo caixa com espessura de 4 centímetros. Será que vocês acham que eu não vejo os vídeos dos caras no YouTube? Eu vejo. Eu não copio eles. Eu sigo o meu caminho. Mas eu vejo. E aí, é para deixar bem claro para vocês que a madeira é isolante térmico. Mas se tiver fresta, qualquer isolante térmico, vamos imaginar, para você entender, um isopor. Quando alguém pega um isopor, leva, já levei muito para as praias, o pessoal, inclusive, vender algo na praia, o que a gente tem que ter o máximo de cuidado? É com a tampa do isopor para não ficar nenhuma folga. Se ficar em folga, vai haver interferência do meio interno e meio externo, vice-versa. E aí, o gelo rapidamente vai degelar. Se o produto está gelado, vamos pensar qual é o sorvete que tiver lá dentro. Vai perder a refrigerante que tiver ali dentro. Vai ganhar calor vindo do meio externo, circulando do meio externo para o meio interno. Então, mesmo isopor, se ela não tiver ajuste, a tampa lá na caixa não é funcional. Parece que as pessoas não entenderam isso. E aí, aqui sim, aqui eu dei uma solução, que isso não fui eu quem fiz. Esse girigonça aqui, quem inventou, na verdade, só o fuso ou barra de ferro, tem outros nomes, com isso aqui, com a borboleta. Eu chamo borboleta, não sei como é que você chama. Isso aqui foi o Joelmo, lá de Rio Claro. Daqui o crédito para Joelmo. Rio Claro está preso aqui, ó. Prendi aqui. E tem um parafuso. Tem um parafuso aqui. Não tem como subir aqui nunca. E aqui eu posso ir apertando. Eu tenho EVA entre os módulos. Só para dizer que o EVA só funciona desse jeito. Porque sempre vou ter que ajustar, fazer isso. Ó. Apertar o máximo. Se a abelha está aqui dentro. Agora dá um trabalho. Imagina para ficar tirando aqui. Mas é menos trabalho talvez do que você ficar aqui enrolando fita. Que a fita não vai funcionar. A fita perde sua aderência, uma série de coisas, e tanto que é base que não funciona, que enche de barro. As abelhas enchem de barro. Se for abelhas que não pertencem ao gênero melípera, enche de resina. A tampa vai levantando, daqui a pouco a tampa está 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros de altura.
Ou vocês estão dizendo, vão dizer que isso não acontece. Exagerei em 10 centímetros. Mas tem 2 centímetros de altura só de barro ali debaixo da tampa. Isso é realidade. Isso é realidade. Porque e entre os modos também, elas começam também a acumular. Também barro, que eu já vi. Isso é fato. Isso não é fanfic. Isso não é fake news. É a realidade. Então, de deixar isso bem claro, nessa edição, e fazer essa abordagem, que acho que é importante para os criadores ficarem atentos, ficou longo, ficou. Para quem tem paciência. Tudo na vida é para quem tem paciência. Agradeço a você pela sua paciência, por ter assistido. Mais uma vez aqui. Grato a todos os colaboradores, são aqueles que assinam o canal, que propagam o vídeo à frente. Deixe o seu joinha e toque o sininho para receber outros conteúdos. Até o nosso próximo vídeo.